conforme a gente iniciou esse tema na semana passada, com a palestra Valente, na década de 80 que a gente teve esse boom da programação de computadores aplicada à educação com a linguagem Logo. E aí veio essa ideia do construcionismo, de que o computador podia ajudar as crianças, as pessoas, a construir seu próprio conhecimento. E depois disso houve um período de, não vou dizer de esquecimento, mas de afastamento. O Logo teve sua fase, sua época, e em seguida essa questão da programação para aplicada à educação ficou meio que esquecida, e agora, de uns tempos para cá, esse assunto voltou em foco. Então, algumas pesquisas falam sobre isso, de defender essa ideia de que é importante as pessoas saberem programar. Quer dizer, o conhecimento que as pessoas têm sobre usar o computador, alguns pregam que esse conhecimento tem que ir além de simplesmente usar texto e acessar a internet, usar redes sociais. É importante as pessoas saberem como que os computadores funcionam e estimular o que a gente tem hoje o que a gente chama hoje de pensamento computacional, que seria usar a questão lógica, usar a lógica para resolver problemas não só da computação, mas de modo geral. Muito se fala também hoje sobre essa geração que já nasce envolvida com a tecnologia. É uma geração que já nasce brincando com o dispositivo. A minha filha de 3 anos e meio já pega o celular, já entra no joguinho, já navega ali, quer dizer, será que ela pode ser considerada uma nativa digital? Então essa geração de hoje está sendo cunhada dessa maneira. E o que acontece muito é que são pessoas que consomem muita informação e que geram pouca informação e conhecem pouco sobre o funcionamento daquilo que está ali por baixo. Então o projeto Jovem Hacker surgiu, a motivação do projeto Jovem Hacker era justamente essa: evitar que aconteça uma geração, uma massa, uma grande quantidade de usuários que as pessoas chamam de nativos digitais, mas que na verdade são pessoas que têm uma facilidade em usar dispositivos, não necessariamente conhecendo aquilo que está por trás. Quer dizer, o projeto quer contribuir então com a formação de uma geração que seja mais capacitada tecnicamente falando. Não que eles tenham que necessariamente ser programadores, mas conhecer um pouco dos dispositivos, saber um pouco como funciona o interior, como que é, o que existe ali dentro do computador. Essas pessoas que usam tanto o celular, será que elas sabem o que tem ali dentro? Então, a ideia do projeto é explicar isso, é ter uma sequência de oficinas que explica isso e outras coisas que são importantes no mundo da computação, principalmente relacionado à programação. Como se tem muito falado sobre esse assunto da programação, das pessoas precisarem saber programar, existem outros projetos que também já buscam esse objetivo. Um exemplo é o Mozilla Foundation com o WebMaker. O WebMaker é um conjunto de ferramentas e metodologias para ensinar o funcionamento da web. Ele é mais voltado para a web. No Brasil, surgiram extensões de alguns projetos americanos. Então existe o projeto Code Club. O Code Club ele tem a ideia é fazer uma série de oficinas, começando por Scratch, HTML, CSS e Python. E ele oferece material para uma rede de voluntários. Então eles têm lá um site, você pode se cadastrar, pode ser um voluntário e pode ir até uma escola, aplicar uma oficina que dura 1 hora por semana. A ideia dele é essa. Por enquanto, eles só fizeram a parte do Scratch, até onde eu sei lá do material que eles disponibilizam. Tem o projeto Ano do Código, que teve até uma edição aqui em Campinas, outra edição em São Carlos, né, que eles fizeram uma tarde do Ano do Código, quer dizer, uma tarde para introduzir computação a iniciantes. Então a ideia é parecida com esse do Code Club, que é aproximar a programação aos interessados.
Esses são os mais famosos, digamos assim. São os dois que mais aparecem. No nosso caso, no nosso projeto, a gente tem algumas diferenças com relação a esses, tá? Bem, primeiro é que a ideia do Jovem Hacker não é necessariamente ensinar o sujeito a ser um programador. Mesmo porque a gente tem que fazer isso num curto período, numa série de oficinas, e é difícil você ensinar o sujeito a programar, a ser um programador, em tão pouco tempo. Então, a gente quer ensinar um pouco de lógica de programação, um pouco de pensamento computacional, e não ter necessariamente um enfoque em uma linguagem de programação só. Então, a ideia é trabalhar em cima de alguns conceitos que a gente já viu e que permeiam isso de ensinar o sujeito a programar e situar o sujeito no mundo da tecnologia. E esses conceitos são o pensamento computacional, conforme eu já falei, o movimento maker, com os Fab Labs, que é justamente você saber como funciona aquele equipamento para conseguir fazer alguma coisa não tão boa quanto, mas mais simples, com um custo mais baixo. O tinkering, que é você conseguir criar alguma coisa a partir do que já existe, ou seja, você pega projetos já existentes e consegue entender mais ou menos como eles funcionam para poder criar o seu. E o End User Programming, que é essa ideia do usuário final conseguir programar alguma coisa útil, não necessariamente sendo um programador. O projeto também está muito alicerçado na cultura hacker, que é uma cultura de partilha, ou seja, o hacker, ele é alguém que faz alguma coisa e como ele trabalha muito com software livre, ele compartilha o que ele faz nas comunidades. Ele faz alterações, ele compartilha e ele valoriza muito essa questão da liberdade do software livre. Então a gente vai procurar trabalhar com esses jovens nessa linha. Outra característica do hacker é que ele vai atrás do conhecimento, ou seja, quando ele não sabe fazer uma coisa, ele fuça e vai atrás e consegue fazer. Então, não que ele necessariamente sabe tudo, mas por que ele se torna tão bom? Por que ele recebe, digamos, esse título de hacker? Porque ele é um fuçador. Então, tentar fazer os jovens entenderem que, tudo bem, a gente está ali para dar uma noção das coisas para eles, mas que a evolução deles, eles se tornarem bons de fato em alguma coisa, depende mais deles do que da gente. Na verdade, é assim com os alunos também, da universidade. Depende muito mais do aluno, muitas vezes depende mais do aluno do que do professor. E outra característica desse mundo dos hackers é que eles não programam necessariamente por ganhos financeiros, mas por prazer. Eles gostam do que fazem e acham divertido aquilo. Então, para um hacker, o computador por si só já é uma diversão. Quer dizer, a gente quer tentar fazer alguma coisa, não vou dizer que seja divertida, mas que seja agradável para os jovens, que eles gostem daquilo e sintam vontade de aprender mais, sintam vontade de buscar conhecimento. Então, é isso que a gente procura no Jovem Hacker, e a gente está fazendo alguma coisa que seja replicável. Ou seja, ter um site e colocar lá um material, colocar lá a maneira como a gente está fazendo as coisas, de modo que o projeto possa ser replicado no futuro, sob licença, a licença que a gente usa é aberta. Então, qualquer um que queira, que entre lá, que leia, que goste e que queira replicar essa ideia, pode fazer isso. Então, agora o Gabriel vai falar um pouco. E antes do Gabriel falar, eu vou só abrir um parêntese. Esse projeto, ele já tem sido trabalhado há algum tempo. O Theo, inclusive, trabalha com a gente já está junto há um tempo, e toda essa base que a gente está mostrando aqui, o Theo também participou bastante na concepção de tudo isso. Então, eu quero dizer que se você quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa,
um pouco tardio, você pode ficar à vontade. É isso. Bem, então a Flávia contou um pouquinho da ideia geral do projeto, da onde ele partiu, né, das premissas. Aqui falando um pouco sobre o projeto de formação em si, né, conforme a Flávia comentou, né, a nossa ideia então é empoderar tecnologicamente esses jovens. Então a gente quer que eles entendam as coisas um pouco mais, ou pelo menos tenham vontade de entender as coisas que eles estão utilizando. E a nossa ideia é tentar fazer isso de uma maneira não chata, não tão tradicional como as aulas que eles vão na escola. Então a gente tentou, baseado numa pesquisa em artigos e outras experiências, tentar utilizar métodos e práticas que fossem mais atrativas e inovando um pouco o jeito que eles aprendem, né? Então, uma das coisas que baseia a formação deles é que a gente vai tenta trabalhar muito com projetos práticos e colaborativos. Então, nas oficinas que são ministradas para eles, a ideia é que eles sempre façam pequenos projetos práticos e no final do curso a ideia é fazer um projeto prático maior. Então, eles vão ter um tempo para desenvolver um projeto que eles têm interesse. Então, fazer um site, fazer um jogo, alguma coisa, e a gente vai dar suporte para eles. Então, a gente está botando muita esperança que esse desenvolvimento de projetos práticos seja o que vai estimular eles a dar esse salto de se interessar mais pela tecnologia atrás e trilhar o caminho deles como um hacker, um curioso na tecnologia. E todo o processo de formação que a gente faz com eles, a gente também focou em trabalhar com 2 oficineiros, então não trabalhar só com uma pessoa em sala, então sempre trabalhar com mais de uma para evitar aquele distanciamento, né, de alguém estar explicando, aí eles olhou para o lado, perdeu alguma coisa, acabou, não consegue acompanhar, alguma coisa do gênero. Então, sempre tem 2 para que, enquanto um está explicando, enquanto estão fazendo alguma atividade, consiga acompanhar a turma. Além disso, também a gente tentou trabalhar com turmas pequenas, né? Então, a turma que a gente está trabalhando agora está com 16 estudantes. Então, é uma turma que a gente acha que é um tamanho legal de trabalhar, porque é muito grande, também fica complicado, porque em alguns momentos são conhecimentos muito específicos que eles nunca trabalharam, então é legal que dá um acompanhamento mais interessante. E dentro dessa construção que a gente vem fazendo desde 2014, né, desde o começo de 2014 mais ou menos, que a gente vem fazendo reuniões e estudando e bolando um currículo, a gente chegou num currículo que a gente está experimentando agora, que a gente acha que é interessante, que é mais ou menos esse daqui, nesses módulos. Então, uma pequena introdução à noção dos componentes de hardware, os principais, memória, processador, entrada e saída, e a relação disso com o software, entender o que é o papel do software no computador, então bem curta. Uma formação inicial usando Scratch para a introdução à lógica de programação e entender os principais componentes, então C, laços, procedimentos. O Scratch é uma ferramenta bem voltada para iniciantes e para crianças. Um módulo de web, que a ideia é que eles entendam. Esse módulo de web tá bem parecido com aquele Web Maker que a Mozilla Foundation tem. Então a ideia é que eles entendam como a web funciona, os componentes principais, né, HTML, CSS, JavaScript e um pouco da infraestrutura, e que eles também construam um pouco entendam como construir coisas em cima desses componentes. Um módulo de Python, que seria... A ideia, então, aqui foi pegar uma linguagem de programação que é usada de fato, e a gente vê várias referências, que é uma linguagem boa para iniciantes também, que ela não te exige tantos cuidados que nem, por exemplo, um C, para quem iniciante então é interessante. E a ideia é que esse ensino do Python esteja bastante ligado com a web também. Então a gente está estudando aqui, a gente vai trabalhar com Python aplicado para a web aqui nesse contexto, porque é uma coisa que eles têm bastante contato e pode ser interessante. E no fim, aquele projeto prático que a gente comentou, que a ideia é que disso tudo que eles viram, ou até além, eles escolham alguma coisa para fazer e a gente vai dar suporte para que eles construam um projeto num período de um mês e pouco, e depois possam expor. Então essa é a nossa ideia do nosso projeto de formação. Conforme a Flávia também comentou, tudo que a gente está fazendo no projeto, todo o material que a gente está construindo e as discussões que a gente está fazendo, pelo menos tudo que é registrado, a gente está fazendo tudo sob licença livre e Creative Commons, então qualquer pessoa que quiser pode usar essa nossa experiência conforme a pessoa deseja. A construção do projeto em si, né, dos módulos, de como vão ser as oficinas, etc.,
a gente está tentando fazê-lo como um projeto de software livre, apesar de não ser um software em si, mas é um curso, né, um projeto de formação, então a gente está tentando trabalhar com os mesmos princípios. Então, todo mundo colabora, a gente tem ferramentas para que as pessoas possam alterar, enviar sugestões. Quando tem algum ponto de discussão, a gente tenta chegar num consenso ou alguma solução. E como a gente é muito alicerciado nessa cultura das tecnologias livres, a gente está tentando, fazendo um esforço de tudo que a gente usa por trás do projeto, a gente usa ferramentas livres também. Então a gente tem uma lista de e-mail que é essa MailMan, que ela é aberta, então qualquer pessoa pode ir lá e ver nossas discussões, saber o que está acontecendo da equipe do projeto. Ferramenta de reuniões online para videoconferência, a gente está usando o Mambo, a gente testou faz pouco tempo, é uma ferramenta que funciona muito bem. O repositório do material que a gente está construindo é baseado no Git, né? A gente usa uma ferramenta que é o GitLab, então todo o material que a gente construiu está disponível e está sendo construído em cima dessa ferramenta. As máquinas que os alunos estão utilizando rodam Ubuntu, então, que é o Linux, né? E os softwares que a gente está utilizando, o Scratch, e as ferramentas web também são todas livres. Então a gente está tentando manter a coerência do projeto também na parte de trás, né? Então a gente está se esforçando para trabalhar com ferramentas livres, para também servir como um exemplo para os próprios alunos que a gente consegue construir as coisas com essa tecnologia aberta e foi construído de maneira colaborativa. Uma coisa que vale ressaltar aí desse projeto, dessa edição que depois eu vou comentar que a gente está trabalhando agora, é que ele é um projeto que ele não nasceu como um projeto de pesquisa, né? Era uma ideia de ser um projeto de formação. Então, a ideia assim, a gente queria que esses jovens aprendessem a entender mais tecnologia, basicamente aí do ponto inicial. E partindo daí, acabou se juntando com o Intel, se aproximou, a Flávia, a gente transformou num projeto de pesquisa também. Mas ele tem um caráter bem interdisciplinar, então as pessoas que estão envolvidas nele, por detrás, então a gente tem hackers, ativistas, pesquisadores e outros que estão envolvidos, então tem perfis bem diferentes das pessoas que estão envolvidas, e ele em si também é bem interdisciplinar, né? Então ele é um projeto de formação, né? Que é bem óbvio, ele é um projeto de tecnologia, porque a gente está lidando com tecnologia, está pegando alguns conceitos da tecnologia, da computação e tentando aplicar para eles, e a gente entende também que é um projeto de cultura, tanto que esse projeto que a gente está fazendo agora, a edição atual, ele é financiado pela Secretaria de Cultura. Então, a gente é meio que um balaio de gato, mas assim, acho que de uma maneira positiva. Assim. Então, a gente tentou conectar várias coisas que são interessantes. E aí, a gente está tendo 3 edições do projeto Jovem Hacker. Então, a gente teve uma edição piloto no ano passado, que eu já vou comentar um pouquinho, foi uma edição bem curta, que foi, na verdade, só um módulo. A gente está tendo essa edição atual, que é de cultura digital, que é a que a gente está mais envolvido no momento, que é essa que está com financiamento pela Secretaria de Estado da Cultura. E a gente também está acontecendo uma edição em Capivari. Teve um amigo nosso, um conhecido que ele é professor do Instituto Federal lá em Capivari, e ele participou ele se aproximou do projeto e levou o projeto para lá, fazendo uma edição lá, junto com os alunos do Instituto Federal. Você pode comentar um pouquinho mais sobre essa, mas que a gente está mais envolvido aqui é a de cultura digital atualmente. Pode passar. Antes, né, de chegar então nessa que a gente está envolvido, no ano passado a gente passou um tempo, uns quase 6 meses, conversando como seria um projeto e debatendo o que precisaria ter, como seriam os módulos, etc. E apareceu para a gente a oportunidade de trabalhar com uma primeira turma de alunos, que foi em parceria com o CIS Guanabara, que é um espaço que é da Unicamp, né, que é um espaço de extensão da Unicamp, que trabalha com várias atividades socioculturais. E o CIS Guanabara, eles recebiam alguns jovens que iam para lá para fazer algumas atividades, e parte desses jovens não podiam participar das oficinas que eles já ofereciam, porque tinha um limite de alunos. Então eles tinham já os jovens que iam até lá, um dia por semana, e por um período, e apareceu a oportunidade para a gente experimentar o projeto, fazer uma primeira tentativa junto com eles, né? Então era um período curto que a gente ia ter, né? Então iam ser 8 encontros, que a gente ia ter, cada um com 1h30. Então era um período bem curto, e pra gente, pelo que a gente entendia, não era suficiente para a gente fazer todo o bloco que a gente tinha pensado. E aí nas discussões a gente chegou que seria interessante a gente aproveitar a oportunidade de fazer pelo menos o primeiro módulo, que era o módulo de Scratch. Então tentar fazer essa formação de introdução à lógica de programação usando Scratch nesses
desses encontros, e foi o que a gente realizou. Foi a Flávia que ministrou esse módulo de formação. Foi uma experiência que foi, apesar de não ser exatamente como a gente queria, foi bem interessante, porque a gente teve uma primeira um feedback de como que seria essa formação, né? Então a gente teve essa primeira turma que tinha 9 jovens, entre 16 e 18 anos. A gente era um pouco mais velho do que a gente tinha pensado, mas foi interessante da mesma maneira. E aí, o objetivo desse piloto foi investigar o conhecimento, as preferências e interesses dos jovens sobre o tema de iniciação à programação. A gente tentou ver o que eles queriam, né, até onde ia, se havia interesse realmente, né, nesse tema que a gente estava falando. E ajudar a compor os desafios de direcionamento do projeto. Então, baseado um dos objetivos do piloto era ver o que era dificuldade no projeto, o que funcionava e o que não funcionava. E aí, com esse piloto, a gente conseguiu identificar algumas coisas, né? Então, foi uma experiência curta, mas foi suficiente para identificar algumas coisas. Então, coisas que a gente conseguiu identificar. Trabalhar menos com atividades positivas, então, para tentar manter eles atentos, interessados nos assuntos, trabalhar menos com a ideia de aula, né, de lousa, então tentar trabalhar o mais possível com coisas que eles se envolvessem, então, coisas que eles participassem, atividades que eles estivessem de fato envolvidos. Ter aulas mais dinâmicas com socialização, então pensar em atividades que eles pudessem trabalhar em grupos e em conjunto. Trabalhar com exemplos menores, então não chegar com um exemplo muito complexo de uma vez, porque fica mais difícil a compreensão, né? Então dividir em problemas menores para que eles possam entender aos poucos depois só mais conhecimento adquirido. Tem encontros mais longos, então os encontros eram de 1h30, a gente percebeu que era muito curto, os próprios alunos responderam, deram esse retorno, que era muito curto os encontros, então serviu também para a gente balizar como pensar os encontros. E uma coisa também de fazer eles se sentir capazes, né? Então tentar trabalhar ao máximo de uma maneira que não parecesse uma coisa impossível para eles tudo que a gente estava falando. Então eles tinham que entender que eles podiam fazer aquilo, porque senão eles ficavam desmotivados e para a gente era um retrocesso no processo. Tá? Esse foi o primeiro piloto que a gente fez no ano passado, foi curto, mas deu um retorno interessante. Flávio, você quer comentar mais alguma coisa? Eu estou na oficina desse ano aproveitando todas essas deixas aí do ano passado. Não foi o que a gente queria em termos de tempo, em termos de currículo, mas eu acho que foi bem válido em termos de experiência para poder guiar, né? Agora eu sei, isso aqui eu não acertei no ano passado, vamos ver se eu acerto agora. Então, foi bacana. E aí, essa foi a edição do ano passado, e nesse ano a gente tem essa edição que a gente está chamando de edição Cultura Digital, foi um projeto baseado no que a gente vem conversando. A gente montou um projeto e mandou para um edital específico da Secretaria de Cultura do Estado, que era voltado para a cultura digital. A gente acabou sendo agraciado do projeto, foi uma coisa boa, porque a gente percebeu que, no ano passado, uma das experiências que a gente percebeu é que, se a gente quisesse mais pessoas envolvidas no projeto, a gente ia ter que ter recurso para pagar. Então, a gente fez, o piloto foi praticamente todo voluntário. E nesse ano a gente conseguiu, então, esse recurso. Não é um recurso muito alto, mas a gente conseguiu algumas coisas. Então, dinheiro para pagar os oficineiros, dinheiro para pagar ônibus para os participantes, para que eles pudessem ir, dinheiro para pagar assessora de imprensa, fotógrafo. Então, a gente tem um básico ali que a gente consegue fazer o projeto andar. Então, isso foi uma coisa interessante. Essa edição da Cultura Digital, ela começou, o primeiro encontro foi 13 de maio, a gente teve, e a gente vai ter aproximadamente 20 semanas de curso. Então são naquele formato que a gente comentou com vocês, que é o primeiro módulo curto de hardware e Scratch, de hardware e software, que foram 2 encontros, um módulo de Scratch com 4 encontros, um módulo de web com 6 encontros e um módulo de Python com mais 6 encontros. E no final, mais 1 mês e meio para eles desenvolverem o projeto deles. Então, é um tempinho que a gente espera que seja curto, não é tão longo, mas a gente acha que é suficiente para o que a gente está querendo fazer. Essa edição a gente está trabalhando com... Eram 16 jovens, aí teve uma desistência. Agora a gente está indo para o 6º encontro semana que vem, então a gente está achando que está uma adesão boa, porque normalmente esses projetos têm uma evasão muito grande, né? Então a gente teve só estamos com 15 jovens agora. A faixa etária que a gente trabalhou é de 13 a 16, então a gente tem
parte da turma que alguns acabaram de completar 13 anos, que são bem novos, e tem alguns que já têm 16, que foi uma faixa etária que a gente daria para trabalhar legal nos nossos objetivos. E a ideia era que toda a turma fosse de escola pública. A gente fez essa tentativa, mas no período que a gente fez de inscrição, não tiveram interessados suficientes para completar, e a gente acabou abrindo. A maioria é escola pública, mas tem uma quantia, acho que uns 5 que não são escola particular. A gente achou mais importante abrir para ter mais gente, não chegar no final do curso, por exemplo, com 2 alunos, por acaso acontecesse uma pequena evasão. O perfil social? Ué? O perfil social dele? A gente não traçou o perfil social deles, mas eles não são, a maioria pelo menos, eles não têm um perfil, vamos dizer, de renda baixíssima, mas você percebe pelos bairros de origem que a maior parte deles são periferia, sim. Então tem vários alunos tem 2 alunos do Padre Anchieta, tem outro que é de um outro bairro, que eu esqueci o nome também é longe, mas a maior parte são tanto que eu estava comentando antes sobre o transporte, vários deles têm que tomar 2 ônibus da escola para vir até o lugar onde a gente está a oficina, e depois para voltar para casa deles mais 2 ônibus. Então com certeza mais da metade da turma eles são da periferia. Então a nossa ideia era trabalhar principalmente com jovens nessa situação, mas não sei se um pouco por falha da divulgação do projeto, na época das inscrições, etc., não teve tanta adesão, mas acho que para entender o impacto do projeto, acho que vai funcionar, esse modelo vai funcionar legal. As oficinas, elas estão sendo, esse ano a gente está fazendo no espaço que é do CDI, que agora mudou de nome, que eles eram de Comitê de Democratização da Informática, né? Agora eles estão mudando para a Minha Campinas, que eles têm um laboratório que fica ali próximo do Mário Gatti, a sede deles. E aí pra gente foi um espaço mais interessante que a gente usou ano passado, porque é um espaço grande, tem mais máquinas, então é um espaço legal. E querendo ou não, ele era uma região mais fácil para os jovens chegarem, assim, tem muito ônibus que passa ali, então acaba facilitando também. Até agora, por enquanto, está funcionando bem, né? A internet funciona bem, então tá bem tranquilo. A gente teve uma primeira aula inicial com eles, que foi nesse 13/5, a gente pegou toda a equipe do projeto, foi conversar com eles, contar como ia ser, falar algumas coisas básicas sobre o que era hacker, o que era software livre. A gente deu foi meio que uma recepção para eles antes de começar as oficinas de fato. E só para comentar, nessa edição, então, a gente teve a oportunidade de chamar mais pessoas para participar, pagando uma pequena ajuda para os oficineiros, né, para quem ia ajudar a construir o projeto. Foi legal que a gente conseguiu construir uma equipe uma equipe heterogênea, mas bem capacitada de oficineiros, né? Então, dentro daquela árvore de módulos, então a gente tem no módulo de Scratch. Antes do módulo de Scratch, a gente teve um módulo de hardware, que foi um menino que trabalhou no Facebook um tempo, que ele é formado aqui na Unicamp, que tinha grande experiência com hardwares diversos, com Raspberry, Arduino, então foi um menino, uma pessoa bem capacitada. No módulo de Scratch, a Flávia, que está ministrando também, não preciso falar, extremamente capacitada, já teve a experiência de trabalhar com o outro piloto ano passado. No módulo de web, a gente tem um casal que vai ministrar, que eles são colaboradores da Mozilla e trabalham naquele projeto do WebMakers, então eles têm bastante experiência com oficinas, né, nessa área. E no módulo de Python, a gente tem o JS, que ele é desenvolvedor Python há muito tempo, foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com Python no Brasil, desenvolve o Link, então e tem um outro menino que vai auxiliar ele, que é o Felipe, que também é um desenvolvedor de Python, aluno da Unicamp, bastante bem capacitado. A gente conseguiu montar uma equipe bem legal. A gente espera que isso também seja um motivo para conseguir estimular eles e trabalhar com coisas, com pessoas de ponta ali na formação deles. Acho que pode passar agora. E aqui é uma foto do primeiro encontro, essa sala que a gente trabalhou. E a maior parte dos jovens estão aparecendo na foto. Aí, só para comentar, atualmente a gente está no final do módulo de Scratch. Então, semana que vem a gente vai dar a última aula do módulo de Scratch, né? As aulas são sempre uma vez por semana. Antes de comentar isso, sempre uma vez por semana, de 4 horas os encontros que a gente bolou, que a gente acha que é um tempo que é bom para estar trabalhando. Nos primeiros encontros, então, que foi aquelas oficinas de hardware, introdução e noções do software, né? Então, como que funcionava? Foram 2 encontros. A ideia era trabalhar
falando um pouco sobre os elementos do hardware, então memória, CPU, entrada e saída, explicar o que faz cada uma delas, para eles terem uma noção, e mostrar para eles equipamentos abertos, computadores, celulares, para eles saberem que todos esses equipamentos, computador, celular, projetor, todos eles têm esses equipamentos dentro deles. Tentar trabalhar um pouco da noção de hardware e software, né, o que o hardware e o software é, né, qual é o papel deles. A gente também trabalhou com as notações e termos, então tento introduzir eles, né, a noção de bits, bytes, giga, mega, etc., para que porque são coisas que eles vão acabar lidando o tempo todo, então já aproveitou nesse momento para trabalhar. E uma das coisas que a gente fez, que não funcionou tão bem, mas aí vai ficar também de aprendizado, como a próxima oficina ia ser do Scratch, a gente ficou pensando muito em como fazer um link entre isso daqui e o que vir depois. Né? Então a gente pegou um exemplo que tem um software que você conecta no Scratch, você consegue programar o Arduino conectado no computador em tempo real, sem desconectar, né? Então você consegue acender uma luz, tocar um som dentro do Scratch. E a nossa ideia era que, mostrando isso, a gente estimulasse eles para o próximo, tanto para entender um pouco mais do hardware, quanto para o próximo passo. Só que não funcionou tão bem porque eram vários alunos, aí a luzinha que tinha no Arduino era minúscula. Com S4A? Com S4A? Com S4A, isso mesmo. E aí a gente mostrava, mas o Arduino, além dessa luzinha, ele tem outras luzes que ficam piscando. Então, assim, pra gente, a gente achou isso tipo, o máximo, acabou sendo uma coisa meio... funcionou tão bem. Mas é aprendizado, assim, idealmente seria ótimo ter, por exemplo, um Arduino por aluno e eles todos mexerem e ter várias coisinhas ligadas para eles poderem ligar, a gente vê um motorzinho, uma coisinha que faz som, só que uma coisa, era algo que a gente não tinha como prover, mas tendo seria ótimo, né? Então, é uma coisa que a gente provavelmente vai ter que repensar para um próximo passo, mas faz parte do aprendizado. Nessa parte aqui dos elementos de hardware, a gente também trabalhou com uma coisa que foi legal, que foi a gente fez uma dinâmica, que a gente pegava os alunos e cada um deles era uma das peças do computador. Então, um era o processador, um era a memória, e o outro era o teclado e o outro o monitor. E aí a gente fez um programa bem simples, a gente na verdade fez vários, né? Mas, por exemplo, um era para somar 2 números. E aí a gente falava passo a passo o que o processador tinha que fazer e eles iam passando, pegava o número do teclado, aí colocava na memória, pegava outro número, colocava na memória, aí somava, aí colocava para a tela. Foi uma coisa que a gente achou que funcionou muito bem, eles teve uma recepção bem interessante, a gente trabalhou com uns 4 programinhas simples, né? Tipo, somar 2 números, somar 4 números e uma calculadora, alguma coisa do gênero. E pelo que a gente viu, eles participaram bastante dessa dinâmica e eles acho que serviu bastante para eles entenderem o que cada peça faz e qual é o papel do software e do hardware. Então foi uma coisa que acho que, pelo menos para a próxima, a gente acha que funciona bem, essa dinâmicazinha. Essa daqui então foi de hardware, foi curto, né? Foi 2 encontros só, mas foi interessante. E aí, oficina de Scratch. Claro. Então, atualmente, a gente está no oficina de Scratch. E a ideia aqui é estimular nos alunos o pensamento computacional, essa questão da lógica de programação. E nós escolhemos o Scratch para trabalhar a introdução à programação por ela ser intuitiva, interessante, dá para fazer muita coisa bonitinha, legal com o Scratch. Então a gente achou que seria um atrativo para os alunos. Mas a ideia é que todos esses conceitos que a gente está ensinando no Scratch, eles sejam absorvidos e úteis nas outras oficinas. Principalmente na de Python, que é uma linguagem de programação real, digamos assim. Então, um dos desafios é esse. Eu acho que como é que a gente faz para passar o conceito de modo que ele possa ser usado nessa outra oficina, de modo que ele possa ser aproveitado na hora de aprender uma linguagem de programação real. Vou falar um pouco sobre como está acontecendo a oficina. A de hardware, que foi com o Gabriel e o Paulo, foi 8 horas de duração. Essas são 16, são 4 encontros, então, de 4 horas de duração cada. No piloto do ano passado, a gente teve 10 horas, então essas 6 horas a mais não fazem diferença, está sendo bem melhor. Eu acho que essa questão, o que eles colocaram no piloto do ano passado, dos encontros serem muito curtos,
realmente agora a gente está conseguindo aproveitar bem mais o tempo, está sendo muito melhor, porque no ano passado, até contextualizar e voltar no assunto, pegar o pendrive, pegar o exemplo da aula passada, carregar tudo isso, a gente já perde um tempo. Né? Então, acho que 4 horas por encontro, com um intervalo de entre 15 minutos e meia hora, está sendo de bom tamanho. Os conceitos que eu já trabalhei nessa oficina são esses, e o primeiro deles foi sequência, ou seja, para montar um programa você precisa saber muito bem o que vem antes e o que vem depois. Então, sem laços, sem nada complicado. Programa simples onde ele precisa identificar a sequência dos comandos de modo a conseguir um pequeno resultado. Então, essa foi a primeira aula, teve sequência e evento. O evento em Scratch é trabalhado de um jeito muito simples. Eu imagino que esse é um conceito que eles não vão ver na programação web nem Python, porque no Scratch é muito fácil um objeto mandar um evento para outro, avisar que fez alguma coisa para outro. Então esses dois conceitos eu achei que eles pegaram bem, acho que eles entenderam bem, fizeram os exercícios bonitinho e tudo mais. Outro conceito que é fácil da gente trabalhar com o Scratch é a concorrência. Então eu expliquei já para eles o que é concorrência, o que é paralelismo, a diferença. Dá para ver no Scratch os threads, diferentes threads em execução. E depois disso eu falei um pouco de laços e condicionais. Então no Scratch você consegue fazer laços sem uma condicional necessariamente. Né? Então, nas outras linguagens, no mundo real isso não acontece, no mundo real da programação. Então, aí eu quero ver lá para frente se eles vão saber, se eles vão conseguir aplicar um laço, porque lá no Python o laço precisa ter uma variável envolvida. Então, eu consigo fazer laços e condicionais, inclusive, no Scratch, sem as variáveis. Aí, primeiro eu passei esse conceito dos laços e condicionais sem variáveis, o que é muito possível no Scratch, e depois os operadores e as variáveis. Então, a nossa última aula foi sobre esse assunto, operadores e variáveis. E eles na aula anterior já estavam querendo falar de variáveis, porque eles queriam fazer um joguinho, queriam contar pontos naquele joguinho. E alguns deles falaram, então eu vou tentar colocar uma variável. Eu falei, olha, variável é da aula que vem. Mas, se vocês quiserem tentar, tem aqui essa aba vermelhinha, você pode fazer. Teve uns lá que tentaram, que fuçaram lá, mas não saiu muita coisa, porque a variável eu acho que precisa de um pouco mais de explicação. Então, o que falta? Para a aula que vem, o que eu vou abordar? São as funções, na verdade os procedimentos, com passagem de parâmetro. E aí, eu quero fazer uma coisa que vai sair um pouco do livre, totalmente livre do projeto Jovem Hacker, que é que até agora a gente trabalha só com software livre. O Scratch 1.4, que é o que a gente está usando, ele é livre. E ele roda sem precisar de outras tecnologias. Mas o Scratch 2, não. O Scratch 2, ele precisa do Flash para executar, que é um software proprietário. Mas como eu quero, e eu acho importante, mostrar. Porque por um lado o Jovem Hacker tem essa ideia do livre. Por outro, a gente também quer trabalhar o compartilhamento, a partilha do que você faz. Você faz uma coisa e compartilha com os outros. Você faz uso do remix, que é uma coisa que está muito envolvida nesse mundo do software livre também. Então, para poder trabalhar o compartilhamento, o remix e a questão das comunidades com o Scratch, a gente precisa entrar no Scratch 2. Então, a aula que vem vai ser isso. Para poder trabalhar esses temas, inclusive procedimentos, passagem de parâmetro, eu vou usar o Scratch 2, e que inclusive tem uns comandos que são até mais intuitivos do que o Scratch 1.4. Né? E durante essa oficina, na verdade, mais para o final dela, né, nessa aula final, eu quero trabalhar esses conceitos e essas ideias com eles, de partilha, de remix, de comunidade, que são pilares aí da cultura hacker. O que a gente quer avaliar nessa oficina de Scratch? Algumas coisas sobre o projeto em geral e algumas coisas especificamente dessa oficina, coloquei aqui,
que é o seguinte: por que ele resolveu? A gente quer saber quais são as expectativas deles, o que eles esperam desse projeto, por que eles estão participando. Isso a gente já fez a gente já teve alguma avaliação sobre isso. A gente quer saber também como que vai ser essa receptividade deles à cultura hacker. Se eles vão se engajar nessa questão de partilhar o que eles fazem e de buscar o conhecimento, porque o que a gente vai fazer é curto. Então, será que eles vão extra aula, extra oficina, buscar alguma coisa que eles acharam interessante? Outra coisa que a gente quer é que eles gostem, ou que incentivar neles essa questão do tinkering e do remix, que é você criar a sua solução a partir de adaptações, a partir de soluções que já existem. E avaliar também a efetividade do Scratch como primeiro ambiente de programação. É aquilo de, se a gente quer que ele tenha aí alguma coisa de cultura hacker, se a gente quer que ele saiba as bases da programação e que possa ser um usuário final, digamos, mas um usuário final que entende alguma coisa de programação, vamos dizer assim, qual é a efetividade do Scratch nesse processo? Será que o Scratch está bem colocado aqui nesse conjunto de oficinas? Será que os conceitos que ele vai adquirir com o Scratch vão mesmo ser úteis lá na frente? Será que a oficina de Scratch está bem posicionada aí no início, ou será que ela devia ser depois da oficina de web? Quer dizer, a gente precisa avaliar a efetividade mesmo da oficina de Scratch, como ela pode ajudar ou interferir no ensino das outras linguagens e no currículo do jovem hacker como um todo. Aqui eu coloquei alguns desafios dos nossos próximos passos. Um desafio desse projeto é a gestão da equipe. Como o Gabriel já começou a falar, é uma equipe muito heterogênea. Então tem pesquisadores, tem eu, tem o Theo, tem o Gabriel, tem professores, tem o Gabriel, tem o Alexandre, que está em Capivari, tem hackers, tem o JS, tem o Panágio. Até o nome dele. Sério, tem hackers mesmo. Esses são os nomes? O JS, JS é o nome do JS? É João Sebastião. Tem pessoas assim, é muito diferente. Quer dizer, são pessoas que nunca trabalharam com pesquisa, tem pessoas que trabalham em empresa, tem alunos de graduação, então tem de tudo nessa equipe. Então, cada um é uma cabeça. O pessoal que trabalha com software livre tem um idealismo muito forte, sabe? Então, não é fácil você gerir uma equipe tão heterogênea. Então, a gente tem listas de discussão, a gente tem canais de comunicação, e realmente construir tudo isso não foi assim rápido, não foi fácil. Tem acontecido há mais de um ano, está sendo construído, as listas, as ferramentas, com artigos que a gente pesquisa, a gente coloca tudo na web, a gente procura fazer isso pelo menos para ficar uma coisa aberta e tal, mas realmente um dos desafios do projeto é a gestão da equipe. Os projetos finais, a gente precisa... Os projetos finais são aqueles que vão acontecer em outubro e novembro, que é depois que eles já viram Scratch, depois que eles viram Web, depois que eles viram Python, eles vão desenvolver um projeto final. Então a gente está esperando para ver como que vai ser essa motivação aí, a gente ainda não definiu como que a gente vai motivá-los a desenvolver um projeto de interesse deles. Na verdade, a gente não sabe, pode até ser que chegue no final e eles estejam muito empolgados, cheios de ideias e doidos para fazer o projeto final. E pode ser que não, pode ser que chegue no final e eles já estejam cansados. Então, não sei, pode ser um desafio interessante esse. A sustentabilidade do projeto, que é como que a gente vai fazer. Hoje a gente tem 2 edições em andamento, uma financiada pela Secretaria de Cultura e outra pelo Instituto Federal de Capivari, que também tem um edital que eles ganharam lá, né? Edital de extensão, alguma coisa assim. Mas a gente não sabe depois, as próximas edições, como que vai ser. A gente precisa pensar também na questão da avaliação do projeto como um todo. E um outro desafio interessante também é instigar essa questão do espírito hacker, que a gente vai tentar explorar isso nas oficinas, mas será que é possível formar um hacker? Será que... Essa é uma pergunta que a gente precisa responder.
responder. Bem, são esses os desafios. Esse é o projeto Jovem Hacker. Gabriel, tem mais alguma coisa a apresentar? Theo? Não? Então, se vocês tiverem alguma pergunta.